Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e todos os municípios do Amazonas, o programa Panorama Jurídico. E você já pode participar pelos telefones e pelas redes sociais. O sistema legal de regulação das relações individuais de trabalho no Brasil tem sofrido alterações, supostamente voltadas à sua modernização, por meio da supressão ou atenuação dos direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista apresenta indícios de descompasso com a Constituição Federal da República, pois afeta a proteção dos direitos fundamentais. O objetivo desse editorial será identificar pontos dessa possível incompatibilidade. A análise da reforma trabalhista carece de pesquisa acerca do substrato constitucional de garantia dos direitos sociais. Atualmente, as questões primordiais do direito do trabalho não se contêm nas suas próprias fronteiras. Extravasam para o terreno constitucional, onde residem os princípios invocados tanto para a sua formulação quanto para a sua reafirmação. A nova legislação trabalhista representa urgente desafio interpretativo. É preciso resgatar o sentido dos institutos constitucionais atinentes à matéria e também esquadrinhar o conteúdo das mudanças do direito positivo para dar nova feição ao direito do trabalho. A interpretação pretendida haverá de antepor os princípios da proteção e da autonomia privada coletiva. É essencial investigar os fundamentos de tais preceitos, para que saibamos discernir a pertinência e validade do seu caráter jurídico. O trabalho consistirá num aprofundamento cuidadoso dos temas que aproximam ou afastam Constituição e reforma trabalhista no Brasil. Será indispensável detalhar o sentido de ambos os conceitos para alimentar premissas e realizar a tarefa interpretativa. Tal meta de interpretação perseguirá uma ideia orientada pela afirmação dos direitos fundamentais. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana com o juiz federal do trabalho, Dr. Adelson Silva, comentando sobre a reforma trabalhista. Não saia daí. De segunda a sexta, logo após o Jornal da Band, Exatlon Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E você já pode participar por meio dos telefones e redes sociais. E o nosso entrevistado deste sábado, com muita honra, é o juiz federal do trabalho da 11ª região, que abrange Amazonas e Roraima, Dr. Adelson Silva dos Santos. Ele é graduado em Direito, Ciências Contábeis e Psicologia pela Universidade Federal do Amazonas. Graduado em Teologia pela Universidade Santa Úrsula, especialista em Direito Tributário, Previdenciário, Direito e Processo do Trabalho. Também é especialista em Psicoterapia, Cognitivo, Comportamental, Psicologia Jurídica e também em Filosofia e Existência. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas,
doutorando em Direito pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Atualmente é professor na graduação de Direito do Trabalho, Previdenciário e Psicologia Jurídica, na Universidade do Estado do Amazonas. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua presença. Sabemos que você é muito ocupado, mas dispor de um tempinho para nos dar essa contribuição. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor, nós estamos nessa fase da reforma trabalhista e estamos já há alguns dias falando sobre a reforma, mas é muito grande a reforma. A CLT mudou quase toda. Então, a maioria das pessoas do nosso público ou são trabalhadores, são microempresários, empresários, operadores do direito. Então, a dúvida ainda existe na cabeça da maioria dessas pessoas. Então, sempre nós estamos trazendo um tema aqui sobre a questão da reforma trabalhista e eu gostaria de ter a sua contribuição, na medida do possível, sobre alguns temas sobre essa reforma trabalhista. A questão ela foi pela Lei 13.467, né, agora em julho, e ela mudou realmente, praticamente, muita coisa. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, sobre os contratos de trabalho, os contratos vigentes até o momento, vai ter uma regra da transição quando, a partir de novembro, 13 de novembro, que a lei entra em vigor. Gostaria de saber como que o empresário, como que o trabalhador deve acompanhar, se esse processo ele pode ser mudado bruscamente ou se vai ter uma regra para a transição, como vai funcionar a questão dos contratos que já estão em vigência e os que vão entrar em vigor. Bem, meu caríssimo Eliezer, realmente a reforma ela foi muito significativa e todos nós agora também somos aprendizes dessa nova sistemática, né? Uma crítica que se fazia à reforma é que ela não era necessária porque a CLT já havia sido alterada inúmeras vezes, mas não se trata disso. Essa alteração, essa reforma, ela é reforma de fundamentos no nosso direito do trabalho, a começar pelo seu postulado básico, que é a prevalência do convencionado, do negociado sobre o legislado. Então não é tão simples falar assim. E outra coisa, a reforma não traz regras de transição em si. Apenas diz que ela vai entrar em vigor dentro de 120 dias, que vai dar lá por volta do dia 11 de novembro, né? Então, quando não se trazendo essas normas de transição, fica essa dúvida realmente, né? Vai valer para os contratos antigos e para os contratos novos? Na cabeça dos reformadores, inclusive do juiz de trabalho que participou da elaboração dessa reforma, vai se aplicar sim a todos os contratos, os novos e os contratos antigos. Um dos argumentos é porque, primeiro, que a reforma não alterou direitos, né? Apenas o modo de exercer esses direitos e de negociá-los, né, com a autonomia de vontade dos interessados nesse sentido. Então, em tese, assim, a princípio, vai valer tanto para os contratos novos como para os contratos antigos. Não tem essa, digamos assim, paranoia de que tem que demitir todo mundo, todos os funcionários para recontratar, para poder aplicar as novas regras. Óbvio que, assim, tudo que já foi adquirido, todo direito que já foi adquirido na vigência da lei antiga, esses aí o trabalhador não vai perder. Agora, o disciplinamento do contrato a partir da reforma irá obedecer à lei nova. Evidente que alguns operadores do direito irão questionar, porque a própria CLT
dentro do sistema trabalhista, existe o princípio da aplicação da condição mais benéfica. O artigo 468, ele estabelece que não pode haver alteração contratual lesiva ao trabalhador, e aí pode-se ficar aquela dúvida se realmente em alguns institutos atingidos do direito anterior em relação ao novo, se vai permanecer ou não, né? Me parece que não, né? Me parece que não. Vai aplicar a lei nova realmente em relação aos contratos, mesmo porque a reforma se deu muito em cima de direito sumular, de jurisprudência do TST. Então, por exemplo, se tirou lá as horas itinerárias, o trabalhador que já recebia isso tem direito de continuar recebendo? Ou só em questão de indenizar o tempo anterior e ir para a nova sistemática onde ele não tem direito? Tem uma outra questão também, doutor, que está havendo muita dúvida. Chegam muitas perguntas. Como fica agora a questão das férias, que tem uma regra nova para as férias? O empregador poderá dividir em 3 vezes, não é isso? Aí a pergunta é a seguinte: ele tem que ter a anuência do trabalhador para que ele possa dividir essas férias em 3 vezes, ou ele unilateralmente ele pode dividir e informar o trabalhador: olha, suas férias foram divididas em 3 vezes. Ou ele tem que ter a anuência, o trabalhador tem que concordar. E também, só para complementar esse raciocínio, quanto ao início do gozo das férias, houve alguma alteração com a nova regra? Sim, houve alteração. Eu até entendo que não é uma regra de toda ruim, não, realmente, para o trabalhador, né? Porque a regra permite o fracionamento. A norma diz expressamente com a concordância do empregado. Agora, o que os críticos falam é: o trabalhador vai poder realmente negociar com o empregador? Como ele vai querer essas férias dele? Esse fracionamento? Provavelmente não. Então, ele vai poder, provavelmente vai fracionar, né? Com ou sem a concordância do trabalhador, embora a norma diga. Agora, um benefício que a norma trouxe foi que o início das férias será 2 dias de antecedência a feriados ou finais de semana. Então, você não pode, por exemplo, ao feriado de 15 de novembro, o trabalhador começar as férias no dia 14. Não, tem que ser pelo menos 2 dias com antecedência. Ou também no final de semana, porque quando o empregador marcava as férias, por exemplo, um dia antes do final de semana ou de um feriado, de fato, o trabalhador acabava perdendo esses 2 dias, né? Isso aí beneficia realmente o trabalhador. E o fracionamento, principalmente nós homens, né? Tirar 30 dias de férias é muito longo, né? É muito longo, né? Então, tem vezes que se prefere até fracionar. Tanto é verdade que uma grande parte, às vezes, nem só por questão financeira, né? Mas também por questão de querer ficar 30 dias, acabam vendendo, por exemplo, os 10 dias de férias. Tem muitos trabalhadores que vendem realmente. Vendem exatamente isso aqui, né? Tem uma questão que na reforma se fala muito, é a prevalência do negociado sobre o legislado. O senhor entende que essa forma de interpretar, de negociação, reduz o direito dos trabalhadores? Olha, vai depender. Depende muito do sindicato. Vai depender do sindicato. Se o sindicato for forte, se o sindicato for atuante, né? Eu não vejo como o trabalhador perder direitos. Ele vai, na realidade, melhorar a sua condição de trabalho, né? Então, essa reforma visou muito, na realidade, entregar para as organizações dos trabalhadores
essa capacidade de melhorar a condição de trabalho do empregado. Se depender da negociação direta entre empregado e empregador, é um pouco de fragilizado. A questão é quem na sociedade tem que dar poder ao trabalhador, empoderar individualmente o trabalhador. É o Estado que tem que empoderar ou são as organizações privadas dos trabalhadores que têm que empoderar? O direito do trabalho começou com a luta dos trabalhadores. Foram eles que deram, digamos assim, empoderamento individual aos trabalhadores para que eles não fossem tão fragilizados diante do empregador. Depois, o Estado se assenhorou disso para criar o direito do trabalho, mas eu vejo isso mais como, na época, como um medo do socialismo, né, que as organizações de trabalhadores fossem para o socialismo, do que propriamente um pensamento voltado para o trabalhador. A norma, como foi prevista, ela elenca no artigo 611 aquilo que pode ser negociado e no 611A e no 611B aquilo que não pode ser negociado, porque, digamos assim, é um patamar civilizatório mínimo que deve ser respeitado. Por exemplo, não se pode negociar salários mínimos, não se pode negociar as férias, né? Não se pode negociar o valor nominal do 13º salário, não se pode negociar aviso prévio, várias matérias são elencadas, né, no artigo 611B, que realmente não podem ser negociados. Geralmente o artigo 7º da Constituição Federal. Outras coisas podem sim, tipo banco de horas, porque não se pode negociar isso, né? Então tem uma das coisas questões que ficou mais prejudicado para o trabalhador, no meu ponto de vista, é a jornada de trabalho. Não sei se foi um dos mais afetados pela reforma. Não sei se o senhor entende assim, quais são as principais mudanças que o senhor entende que pode ser destacado nessas alterações? Olha, assim, uma alteração que foi lesiva, parece, é a questão da hora de percurso, a hora itinerária, né, que foi suprimida. Então, o tempo de deslocamento do trabalhador para casa, da casa para o trabalho e vice-versa, em lugar de difícil acesso e não servido por transporte público, coisa parecida, né, era pago como hora extras, as chamadas hora in itinere. A reforma veio e diz que isso não é considerado tempo à disposição do trabalhador e, portanto, não teria direito. Então, isso aí realmente foi suprimido, era uma súmula que tinha do Superior Tribunal do Trabalho, que veio. A outra coisa que eram de apenas algumas categorias e que pode, digamos assim, se generalizar ou se estender para outras categorias, era a questão da jornada de 12 por 36. 12 horas de trabalho por 36 de folga. Isso acontecia muito com o pessoal da vigilância, às vezes o pessoal de hospital, nesse trabalho, né? E a reforma não faz distinção. Então, em tese, fica um tanto ao critério do empregador se ele vai realmente aplicar essa jornada de 12 por 36, que não delimita categoria. Doutor, o senhor falou na questão do horário itinerário, aquela questão do tempo que o trabalhador vai para a empresa e retorna para casa, que hoje não é mais computado. De acordo com a nova regra, não será mais computado. Aí eu gostaria que o senhor desse uma explicação, já parte um pouco para a área previdenciária. Tá. Porque a Lei 8.213, ela prevê o acidente de trabalho, no caso, aquela questão da trajetória, quando o trabalhador ia para o trabalho e quando ele estava de retorno para o lar. Então, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: se realmente vai ser considerado um acidente de trabalho quando o trabalhador estiver nesse percurso do trabalho para casa e de casa
para o trabalho, ou não integram mais. Isso para fins da Lei 8.213, que é a questão do acidente de trabalho nesse período que estava vigente. Isso vai passar a não viger mais de acordo com a nova regra a partir de novembro. O senhor acha que vai mexer um pouco nessa parte previdenciária também? Olha, me foge a memória se na reforma houve a revogação do dispositivo da Lei 8.213 em relação a isso, né? Porque, em tese, a Previdência Social, né, acidentário, tem autonomia legislativa, né? Mas óbvio que o legislador pode incluir num campo que vai afetar o outro. Certo. Então, assim, a princípio, não, né? Porque o fato pode ser o mesmo, né? Quer dizer, o deslocamento do trabalhador para o trabalho e para o retorno à casa, o fato. Agora, o regramento é distinto, ou seja, a qualificação desse fato é distinto no direito do trabalho e é distinto no direito previdenciário. Muito provavelmente, se não for inserido na reforma a revogação desse dispositivo da 8.203 de 91, né, muito provavelmente, futuramente o governo vai suprimir. Para quê? Para não considerar acidente de trabalho um acidente de percurso. Isso. E remeter, em caso do trabalhador sofrer algum acidente, né, nesse percurso, ser considerado acidente comum, aí ele vai lá para o auxílio-doença, sem ser o auxílio-doença, mas assim, não tem essa comunicação se não houver uma previsão expressa. Porque se realmente não for considerado mais acidente de trabalho, nessas hipóteses que nós colocamos, para o trabalhador isso vai alterar muito. Por quê? Porque quando ele vai para o INSS por acidente de trabalho, ele fica pelo Código 91. Automaticamente ele adquire uma estabilidade mínima de um ano, né? Isso. Então, se isso cair, vai ficar muito prejudicial. Mas assim, eu não recordo bem, mas para mim não houve essa menção, né, de revogação, né, desse dispositivo da Lei 8.213. Então está valendo. Está valendo. Para efeito previdenciário está valendo a questão do deslocamento, salve a alteração. Na realidade é porque os disciplinamentos são distintos. Às vezes nós, por exemplo, o conceito de empregado no direito previdenciário, por exemplo, nós temos a tendência de pensar que é o mesmo do seletista, e na realidade não. O conceito de empregado no previdenciário abrange, por exemplo, o secretário municipal de saúde, seria empregado na legislação previdenciária. Certo. Doutor, quais são os principais impactos da reforma trabalhista sobre o salário de contribuição do segurado? Aí sim, aí especificamente a norma revogou, né, dispositivos da lei de custeio, da 8.212, se eu não me engano, lá da Previdência. Então ali está dito que não excluiu algumas rubricas e disse para fim de encargos trabalhistas e previdenciários, ou então não sendo considerado salário de contribuição, porque o salário de contribuição é o que serve para compor a base de cálculo, para calcular a renda inicial do benefício. Certo. Então, no momento em que o 457 da CLT vai estabelecer, por exemplo, que a ajuda de custo não é mais considerado ter natureza salarial, isso aqui sai da base de cálculo da contribuição, do salário de contribuição. Certo. Então, o que acontece? A pessoa o empregador pode de repente dizer bem assim: olha, você vai ganhar R$1.000, mas eu vou te pagar 1.000 de ajuda de custo, vou te pagar 1.000 disso, que não tem natureza salarial, está fora do salário de contribuição. Certo. E aí o empregador vai contribuir para o fundo de garantia por tempo de serviço em cima desse valor menor.
e futuramente, quando o trabalhador for se aposentar, ele não vai receber um benefício maior, mas vai receber um benefício menor. Alguns disseram bem assim, o governo deu um tiro no pé, porque vai diminuir a arrecadação, já que ele considerou muitas rubricas, muitas parcelas, como de mera indenização que não vão compor o salário de contribuição. Bem, ele talvez, na origem, né, na fonte, ele pode ter dado um tiro de pé, porque vai reduzir a arrecadação. Mas lá no final, na finalidade, no fim, também a aposentadoria, a pensão por morte, o próprio auxílio doença, auxílio por incapacidade, vai ser reduzido também, porque o salário de contribuição passa a ser menor, então, pela reforma, nós vamos ter, assim, pode acontecer digamos assim, oficialização do chamado Caixa 2, dentro do contrato de trabalho. Oficializa, né? Isso aí não se considera salário, portanto não cabe para FGTS, nem para outra coisa. Doutor, o senhor permite eu falar um pouquinho com o nosso público de casa? À vontade. E eu vou deixar uma pergunta para o senhor responder depois em alegações finais, só para o senhor ir raciocinando. Falando sobre meio ambiente do trabalho, tem a questão da redução do intervalo que está previsto na nova regra, uma intrajornada mínima, e também a questão da gestante e lactante, que pode laborar em local insalubre. Isso aí pode também contribuir para o número de elevação de acidentes de trabalho. Eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre essas questões aí. Logo mais, que eu vou só dar um recado aqui. Hoje a entrevista é com o juiz federal do trabalho, Dr. Adelson Silva. Ele está conosco aqui gentilmente, dando orientações sobre as novas regras de direito do trabalho. Se você chegou agora e não conseguiu assistir a entrevista, você pode assistir no YouTube, que logo depois do programa, agora no finalzinho, esse programa vai estar completo no YouTube. Você pode acessar pelo Portal da Holanda, através do meu blog, e lá vai estar a entrevista completa. Vale a pena porque é um assunto novo, questão da reforma trabalhista, e você deve realmente ficar por dentro de todas as questões. Bom, doutor, por gentileza, suas alegações finais, se puder ser sobre esse tema que eu sugeri, ficaremos muito gratos. Só no final, só com o tempo, é que nós vamos saber realmente se isso vai ser essa questão do novo disciplinamento da jornada de trabalho, vai ter um reflexo na questão do aumento de acidente de trabalho. Nós não temos como saber disso. Um dado que eu posso dizer que tenho é que as demandas trabalhistas, elas versam, na maioria das vezes, sobre supressão de intervalo intrajornada. Por isso que se pagava hora extra por conta desses intervalos. Cumprimento de jornada de trabalho excessiva, ou seja, o empregador exigia a hora extra do empregado dentro dos limites legais, fora dos limites legais. E também, além dessas questões das horas extras, a questão da indenização por danos morais e materiais por doença ocupacional, normalmente por esforço repetitivo ou por modo de execução do trabalho. O que isso quer dizer? É que a reforma, no fundo, veio dizer, olha, já que vocês fazem assim mesmo, então vamos normatizar. Então, penso que ela apenas normatiza uma coisa que na prática já existia, né? E que levava às reclamações trabalhistas. A reforma tentou um pouco amenizar para que os efeitos pecuniários disso tudo não fossem tão altos. Daí, por exemplo, que a reforma tabelou as indenizações por danos morais e materiais por acidente de trabalho. Exatamente, de acordo com o salário. Né? Justamente porque sabe que o legislador sabe que disciplinando dessa forma a jornada de trabalho, né, vai realmente continuar
esse nível de estúpido de acidente de trabalho e doença ocupacional que nós temos nesse país. Perfeito. Bom, doutor Adelson, agradecemos muito a sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo é muito exíguo, né? Mas eu creio que foi ótimo, excelente a nossa entrevista. Tenho certeza que o público de casa também gostou muito. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a todos aqueles que participaram pelos telefones, pelas redes sociais. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.